Em português, no dia 1/12, para o 5º ano, faremos as páginas 18, 19 e 20 do livro de atividades. Aqui nós temos o tema notícia e vamos ler o texto a seguir. Você já deve ter ouvido alguém dizer que tamanho não é documento. Mas será que isso também vale para quando o assunto é o tamanho do cérebro? O elefante, por exemplo, tem um cérebro enorme. Por que então ele não é considerado um ser mais inteligente do que o ser humano? Essa foi a pergunta feita pelo pessoal do Laboratório de Neuroanatomia Comparada, ANACO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Há mais de 10 anos, eles pesquisam os mistérios do cérebro e, em 2012, resolveram estudar o cérebro do elefante. Antigamente, os cientistas pensavam que o elefante não era mais inteligente do que o humano, porque seu cérebro, apesar de maior, é relativamente pequeno em comparação com o corpo. Isso porque o cérebro humano tem 2% do tamanho do corpo, ou seja, se dividíssemos o corpo humano em 1000 partes, o cérebro equivaleria a 20 dessas partes. Já do elefante, tem apenas 0,1%, o que significa dizer que caso dividíssemos o corpo do elefante em 1000 pedaços, o cérebro do elefante teria o tamanho equivalente a apenas um desses pedaços. A suspeita da equipe da NACO, no entanto, era outra. Eles acreditavam que o elefante não era mais inteligente do que nós, porque seu cérebro não teria tantos neurônios, que são as células responsáveis pelas funções como raciocínio e aprendizado, quanto o humano. Mas a equipe da UFRJ logo descobriu que, na verdade, o cérebro do elefante tem até mais neurônios do que o ser humano. São cerca de 257 bilhões contra apenas 86 bilhões presentes no cérebro do homem. Com essa informação, os pesquisadores ficaram intrigados. Já que os elefantes têm mais neurônios, por que será que nós temos um raciocínio mais desenvolvido? Será que o elefante é mais inteligente e estava escondendo o jogo o tempo todo? Para a decepção dos admiradores dos elefantes, a resposta é não. Nós observamos que, apesar desse número enorme de neurônios, 98% deles se localizam no cerebelo do elefante, uma estrutura do cérebro que é responsável pelo equilíbrio e pela integração entre sentidos e movimento, diz a neurocientista e coordenadora do projeto, Susana Herculano Rosel. Apenas 2% dos neurônios do elefante ficam no córtex, a região cerebral que cuida da aquisição de conhecimento. Pensando bem, isso tudo faz sentido. Elefantes têm algo que nenhum outro animal tem: uma tromba enorme, mas capaz de movimentos finos e delicados, o que deve exigir um cerebelo com um número muito maior de neurônios. Com isso, os pesquisadores perceberam que, mesmo que o elefante tenha um cérebro 3 vezes maior que o nosso, o córtex humano tem 3 vezes mais neurônios que o córtex do elefante, 16 bilhões, contra pouco mais de 5 bilhões do elefante. Mesmo assim, não duvide da capacidade dos elefantes, pois, comparados a outros animais, ele tem a mesma quantidade considerável de neurônios no córtex. Nossos estudos mostraram que, quando o assunto
é o número de neurônios nessa região do cérebro, os elefantes só ficam atrás dos gorilas e dos orangotangos, conta Susana. E, é claro, do ser humano. A neurocientista disse à CHC Online que o próximo passo da pesquisa é estudar o cérebro das baleias e dos golfinhos. São animais que também têm cérebros maiores que o nosso. Será que eles são mais inteligentes que os elefantes? Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Qual é o título? Cérebro de elefante. Quem é o autor? Aí, pessoal, tem aqui escrito o nome do autor. É o Gabriel Toscano. Está escrito aqui no final do texto. Onde esse texto foi publicado? Foi num jornal ou numa revista? Observando aqui no final do texto, também temos que é numa revista. E aqui também, ó, CHC Online. A notícia trata de uma pesquisa científica motivada por uma pergunta. Qual é esta pergunta? Pessoal, se o elefante tem um cérebro maior, por que ele não é considerado mais esperto, mais inteligente que o humano? Depois aqui vamos colocar V ou F para as afirmativas. Os elefantes não são mais inteligentes do que o ser humano porque tem menos neurônio. Falso. O córtex é a parte do cérebro responsável por adquirir conhecimentos. Verdadeiro. A maior parte dos neurônios do elefante fica no córtex. Falso. A maioria dos neurônios dos seres humanos se encontra no córtex. Certo. A maior parte dos neurônios do elefante fica no cerebelo. Verdadeiro. O elefante tem um cérebro bem pequeno. O elefante tem um cérebro bem pequeno, imagina, é maior que o nosso, então é falso. Comparado aos outros animais, os elefantes têm a mesma quantidade de neurônio no córtex, verdadeiro. E o córtex do humano tem 3 vezes mais neurônio que o do elefante, correto, de acordo com os estudos. Transcreva o trecho que explica a função do cerebelo. Então, lá na parte do texto, está dizendo que é uma estrutura. Então, assim, quando a gente vai começar a explicar, nós vamos colocar o colchete, 3 pontinhos, e fechar o colchete e transcrever. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, aqui na parte do computador não temos o colchete. Então, a gente põe aqui, um minutinho. Aqui a gente põe. Deixa eu pôr esta parte aqui. Opa. Ai, ai. Não sabe pôr aqui no computador. Eu vou pôr as chaves, mas eu desenho na lousa para vocês. Põe os 3 pontinhos e depois fecha e começa a descrever o trecho. Quando eu coloco estes símbolos, quer dizer que eu peguei no meio de uma coisa, ou se trata da explicação, ou se trata de uma fala que não foi colocada desde o começo. É um trecho, é uma referência, tá bom? Então, lá no texto está escrito que é uma estrutura do cérebro, que é responsável pelo equilíbrio, pela integração entre os sentidos e o movimento. Como eu não vou pegar todo o parágrafo, eu coloco esses símbolos aqui. Aí, o pessoal está dizendo quem é o autor. Não, já foi essa, né? Essa já foi. Essa aqui já foi. Certo? Depois, aqui também já fizemos. Transcreva a função do cerebelo. E o que quer dizer no contexto dessa notícia a expressão movimentos finos e delicados. Ali está dizendo dos movimentos que o elefante realiza com a tromba.
né? Porque ele bebe água, ele pega objetos, né? Ele pega galhos, ele pega alimentos para levar até a boca. Então, esses são os movimentos finos e delicados que o elefante realiza. Depois aqui, nós temos que assinalar as características do gênero de notícia. Ele tem opiniões do autor? Não. A linguagem é direta e imparcial? Sim. A publicação em jornais e revistas impressos digitais? Sim. E os fatos são tratados com profundidade, diferentemente da reportagem, a qual explora acontecimentos recentes de forma breve. Tá errado, né, pessoal? No 24, nós faremos a leitura do trecho. São animais que também têm cérebros maiores que o nosso. Será que eles são mais inteligentes que os elefantes? Circule na frase a palavra que está substituindo animais. Em vez de eu escrever animais 2 vezes, eu usei o pronome eles. Depois vai copiar aqui. Então, vocês vão copiar lá o pronome eles. Reescreva a frase sublinhada, substituindo a palavra que você circulou. Então, eu vou falar assim, será, ó, em vez de, aqui eu já não vou copiar a primeira. Então, eu tenho a hipótese de que eu não sei do que se trata. Se eu só tenho essa frase, eu vou substituir eles por animais. Não foi substituído por animais o pronome eles? Agora, eu vou fazer o contrário. Então, será que esses animais são mais inteligentes que os elefantes? Bom? Então, em português, são esses os exercícios propostos, ok? Realizaremos a atividade ao vivo também. Boas atividades para você.